um momento memorável. Estou diante da nossa querida Giovana, aluna nossa há mais de um ano, aqui da família R1000, e que nos honra neste exato momento, hoje 11 de janeiro de 2024, com o primeiro lugar de medicina veterinária na UEMA Sul. Um curso de elite, né? Um curso dos sonhos, um curso que muita gente deseja e que minha querida está realizando, né? Olha aí, medicina veterinária, UEMA Sul, primeiro lugar. Giovana, minha linda, primeiro, obrigado por ter vindo para o R1000, você veio trazida, né, pelo Caio, lembro muito bem, a Rebeca, eram alunos maravilhosos, era um trio que eu amo muito, né, realmente, e eu gostaria agora de ouvir de você o seguinte, qual é a sensação agora de ter passado para a medicina veterinária? Em primeiro lugar, é o curso dos teus sonhos, como é que está o coração desta menina que realmente é uma bebê? Assim, não consigo nem acreditar ainda, assim, a ficha realmente não caiu, foi, assim, muito mais do que eu esperava, assim, eu realmente não esperava essa colocação, né? Entendi. E tô muito feliz, assim, não tenho nem palavras para expressar, é realmente, assim, só agradecer, né? Agradecer a todo esse processo, agradecer a Deus, agradecer a você, ao curso, e todo o apoio que eu tive, assim, durante esse tempo, né? Porque, assim, é muito gratificante, não tenho como expressar em palavras, assim, porque eu acho que realmente a ficha ainda não caiu, né? Entendi. Assim, uma grande vitória, estou muito feliz. Isso. Giovana, você é uma menina muito inteligente, certo? Você é de uma intelectualidade inegável, sempre nós tivemos esse acompanhamento. No entanto, né, no meio do processo, em um desses dos vestibulares da UEM, você não conseguiu ir, não conseguiu ir para o número de vagas. Você por pouco não conseguiu. Foi um baque, não foi? Foi um choque. Foi. Como você superou isso, você se reinventou e agora deu a volta por cima, literalmente, e traz um primeiro lugar. Como foi esse se reinventar? Foi, assim, um processo muito difícil. Eu tenho já um problema de ansiedade, que eu acredito que muitas pessoas, muitos vestibulantes também passam por isso. Quase todos. E, assim, eu fiz 2 provas antes agora dessa aprovação. Isso. E eu acredito que, assim, foi muito realmente graças a Deus, né? E graças também, assim, a todo o apoio que eu tive aqui no curso, né? Que bom. Assim, de nunca desistir, de continuar. E mesmo, assim, com vontade de parar ali, assim, porque eu acredito que quando você quando você faz uma prova, você espera, assim, pelo menos o mínimo ali, né? Isso. E quando você não alcança isso, é realmente, assim, uma coisa muito frustrante, né? E eu acredito que, assim, se não fosse o R1000, se não fosse Deus, se não fosse todo o apoio que eu tive, eu não teria continuado aqui, né? Porque, assim, você passa por esse momento frustrante, você não tem vontade, você pensa em todo o processo que você vai ter que passar tudo de novo, né? E, assim, não é fácil, um ano, você estudar, e, assim, é realmente uma coisa muito difícil, mas, assim, acredito que você tem que ter muita perseverança e buscar se inspirar muito, porque eu acredito que ao longo do processo eu tive muitas inspirações, né? Tanto aqui quanto fora, e é isso que me motivou muito a continuar, sabe? A continuar buscando. Eu percebo isso. Você é uma menina de uma docilidade inegável. Você é uma menina que passa também para nós um pouco. Eu falava ainda há pouco, você é uma menina muito tímida, um pouco de timidez. Sim. Como, de repente, né, lidar com esse processo? Porque às vezes você tem de perguntar, você tem de interagir. E eu percebi que no ano passado, 2023, né, você realmente começou a perguntar, a participar. Como é lidar com esse processo de poder ter de gestar conhecimento, mas sendo um pouco tímida? Como é que é lidar? Porque muitos alunos têm o teu perfil, têm esse mesmo perfil. O que você pode transmitir isso para nós, para poder gerar resultado como gerou para você? Olha, assim, é difícil essa questão da timidez, assim, assim, na escola eu me sentia mais confortável porque eu já conhecia as pessoas. Mas, assim, em lugares novos eu acho um pouco difícil. Então, assim, acho que é muito do interior, assim, às vezes você sente tanto vontade de compartilhar alguma coisa que não dá. Mas, assim, muitas vezes aqui no curso eu já, assim, bem no começo e tal, já teve muitas vezes em que eu queria falar alguma coisa, queria comentar alguma coisa que estava sendo comentada aqui na aula, mas eu guardei para mim pela timidez, entendeu? Mas, assim, é muito de você tentar, porque, assim,
muitas vezes você compartilha, você faz uma pergunta, e aí outra pessoa já complementa, e aí acaba virando um assunto, e você vai assim perdendo aquela timidez, você vai criando mais essa coragem de participar, de perguntar e tudo. E assim, realmente aqui eu me senti muito confortável, principalmente com o senhor, né? De tipo assim, às vezes você perguntar alguma coisa diretamente pra mim, e aí na hora eu já ficava assim, eita, agora é minha vez de falar, o que eu vou falar? Mas assim, é muito importante nesse processo. Eu lembro de um momento em que você fez uma redação sobre a questão da intolerância religiosa, e a tua redação se tornou uma referência. E aí eu, né, externei para a turma, mostrei teus argumentos para a turma, e você ficou realmente assim, acho que não esperava, né? Não esperava, de eu ter gostado da tua redação, do perfil da tua redação, da tua maturidade argumentativa, e isso realmente acredito que te deu um gás a mais, né? Te deu uma certeza, uma convicção. Foi legal para ti esse retorno, esse feedback que eu dei para os colegas? Foi muito legal. Assim, inclusive me incentivou bastante a praticar mais redações e a participar mais, né? Porque assim, ter um trabalho seu assim valorizado, exposto, assim, realmente foi uma coisa que eu não esperava, né? Mas que me deixou assim muito feliz, assim, eu me senti muito importante, assim, né? Naquele momento, assim, nossa, a redação, minha professora tá apresentando para a turma, porque realmente foi algo bem legal, né? Foi, assim, pois é, e é interessante porque quando eu escolho a redação de um aluno, eu pego a redação de um aluno, é porque eu acredito já nesse potencial, e você inegavelmente corresponde a esse perfil. Giovana, fala um pouquinho para nós também sobre a questão das abdicações para poder conquistar, para poder realizar. Não é fácil, né, chegar a esse resultado que você chegou. Tem de passar por algumas dificuldades. Sim. E aí, alguns espinhos, algumas dificuldades, algumas abdicações. Como é lidar com isso? Como é que fazer isso? Assim, eu nunca fui uma pessoa muito de, tipo, nossa, de ir para festas, de sair, de fazer assim, várias essas coisas. Então, assim, em partes também não foi tão difícil. Isso. Mas, assim, você tem que fazer algumas abdicações, deixar algumas coisas de lado, porque tem muita coisa que distrai a gente. Isso. E principalmente para mim, que nesse período, além de estar fazendo aqui o curso R1000, mas eu também estava estudando em casa. Então, assim, eu estava fazendo um curso externo, mas era à distância, né? Era em casa. Então, assim, você ter essa rotina, você abrir mão de sair de algumas coisas, assim, você tem que ver que é necessidade, né? É necessário para você conseguir, né? Porque tem muita coisa, assim, agora, né? Assim, já tem muita coisa que eu vou poder aproveitar, né? Agora, assim, depois de aprovada. Então, assim, apesar de ser difícil, apesar de ter alguns momentos, algumas coisas que não lhe convém naquele momento, vale muito a pena depois, né? Então, assim, às vezes a gente até se acostuma. Eu realmente, assim, eu me acostumei. Teve muita coisa que eu não senti falta, assim, depois que eu já criei essa rotina. Assim, os únicos momentos em que eu abria as sessões era para estar com a minha família, que para mim era assim, mais importante. Então, assim, eu acredito que quando você se organiza, tudo dá certo, né? Mas é aí o segredo da aprovação. Eu sempre pergunto isso aos alunos, porque alguns querem, desejam, mas eles não querem abdicar, não querem também conciliar algumas até discordâncias, né? Porque se nós formos fazer tudo o que está ao nosso redor, termina que o principal fica em segundo plano. Então a gente tem de conciliar. E não é se isolar, não é viver num mundo isolado do planeta, mas por outro lado, também focar no que se deseja. E você sempre passou isso para nós. Giovana, uma coisa também chamou atenção. Fala a importância dos simulados UEMA que você fez conosco. Uma experiência boa? Foi muito boa. Assim, como eu falei, né, essa questão da ansiedade também me atrapalha muito. Inclusive, eu já deixei de fazer simulados, assim, no 2022. Já deixei de vir fazer simulado porque eu estava ansiosa, pensando, não, quando chegar na hora da redação, eu vou pegar o tema e se eu não souber escrever, e aí como é que eu vou fazer? Então, eu já deixei de fazer redação por causa disso. Mas, assim, depois que eu comecei a colocar na minha mente que aquilo ali me ajudava, que aquilo dali que assim, eu não deveria ter esse medo. Inclusive, teve um simulado que eu fiz aqui com você e que você falou que o meu simulado ficou muito bom e elogiou a minha redação e tal. E eu fiquei assim, hoje, como assim? Uma redação de um simulado meu ficou bom, assim, né? Porque quando a gente faz a redação em casa, a gente tem todo um preparo, né? É diferente de você ali pensar ali na hora, né? E aí, desde que eu fiz esse simulado, e assim, a minha pontuação nele foi muito melhor do que os outros que eu já tinha feito, né? E aí me incentivou muito a continuar fazendo. Eu pensei assim, não, então dá certo, então eu consigo. Mesmo que, assim, às vezes aquele simulado que eu fiz não foi tão bom, mas às vezes vem outros. E assim, foi
foi muito bom, assim, me deu muita experiência. Pois que bom, eu sei que hoje é um dia para comemorar. Sua mãe, por exemplo, saiu do trabalho para vir te acompanhar. Nossa, eu estou feliz em conhecê-la também. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Fale, resuma, sintetize sobre a equipe R1000. Você sempre foi bem acolhida. Você recomenda o R1000? Fale sobre a nossa equipe, nossos corretores, sobre o espaço R1000 que você conheceu e você permaneceu aqui, né, por mais de um ano. O que você tem a dizer sobre o R1000? Não, eu só tenho realmente a agradecer, assim, porque essa vitória, assim, foi graças a Deus, graças à minha família e principalmente graças ao R1000. Porque, assim, aqui não é só um curso de redação. O meu desempenho bom não foi só em redação. Eu também consegui me sair muito bem nas matérias de gramática, de português, de história. Graças aos livros, a tudo que a gente conseguiu trabalhar aqui, assim, foi muito graças a vocês. E aqui a equipe é maravilhosa, assim, os corretores. Nessa reta final, assim, eu sempre corrigi redação com você, mas nessa reta final eu conheci o Javier, fiz correção com ele me deu, assim, né? Uma ajuda, assim, que foi super importante na hora da minha prova também, viu? Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque é uma equipe maravilhosa. Eu, como eu disse, apesar de, e como você disse também, apesar de eu ser tímida, de não ter feito, assim, de não conversar muito com os alunos, mas assim, eu sempre me senti acolhida aqui, né? Por você e por toda a equipe aqui. Tudo que eu precisei, assim, que eu precisava de qualquer material, qualquer coisa assim do tipo, o pessoal sempre me mandava, sempre entrava em contato. Então, assim, maravilhoso. Eu recomendo demais. Assim. Isso, e para fechar, como o Julião é muito observador, para não dizer curioso, porque eu conheço meus alunos por nomes, olha que nós éramos com mais de 400 alunos, imagina, eu lembro de detalhes. Por exemplo, eu quero comentar sobre esse detalhe. Você iniciava a aula, às vezes, no online e me surpreendia no presencial. Fale para mim um pouquinho sobre isso, porque era assim, eu estava olhando para cá, digo, a Giovana está online. Boa tarde, Giovana, ela estava online. Aí, do nada, a Giovana me aparecia na sala presencial. Como é esse jogo? Porque isso é interessante, eu vou jogar isso para alguns alunos depois, porque é interessante, porque você às vezes saía de casa, né, no teste falar, nossa, estou meio atrasada para o início da aula alguma coisa. Que joguinho era esse? Interessante. Era exatamente isso, é porque assim, eu sempre venho com a minha mãe, né? Entendi, isso. E aí às vezes a aula iniciava às 2 e ela só ia para o trabalho 2h30. E aí eu ficava assim meio corrida, então assim, para mim não perder uma parte da aula e chegar aqui perdida sem saber sobre o que estava conversando, qual era o tema da aula, então eu já entrava em casa e aí eu já ia assistindo enquanto eu ia me arrumando, enquanto eu ia arrumando as coisas, eu já vinha assistindo e já via no caminho, entendeu? Para chegar aqui e já tá por dentro da aula, né? Pois essa é uma dica interessante, eu vou explorar muito isso, porque às vezes o aluno, ele chega atrasado na aula, mas ele tem um celular, por que ele não vem acompanhando, né, a aula e faz isso? Então, foi algo que me marcou. Inclusive, eu nunca tinha te falado isso, mas você vê como eu sou observador, né? Pois é, eu observo muito. Então, você chegava aqui depois e assistia o restante da aula, ficava às vezes para correção assistida, ou quando não terminava, você sempre me chamava para a gente conversar, e você nunca perdia a aula por inteiro, então começava no online e terminava no presencial. É uma dica incrível, né? Eu preferia ficar assim no presencial só se realmente não desse para me vir, né? Isso. Mas assim, se tivesse de alguma maneira, mesmo que eu fosse chegar mais atrasada, mas eu sempre quis assim entrar e ir acompanhando ali o que tá falando e tal, para chegar aqui e já ter alguma coisa. E era incrível que você entrava de uma forma tão discreta que ninguém percebia, porque ela chegava, sentava ali na cadeira dela sem fazer barulho algum e aí acompanhava tudo, uma marca registrada. Pois olha, Giovana, meus parabéns mais uma vez. Obrigada. Aproveite muito, comemore, você será uma excelente médica, porque você já é uma excelente profissional. Você vai realmente galgar muitos êxitos, porque você é vitoriosa sempre, sempre foi, né? Mas mais ainda, porque venceu o medo, venceu o receio, e hoje você realmente é o primeiro lugar de medicina veterinária, o EMASU 2024. Parabéns a você, a sua família, e continue esse ser humano doce, esse ser humano maravilhoso, agradável, que... eu vou sentir falta de você, tá bom? Com sua sutileza entrando aqui, mas é por uma boa causa, tá bom? Com certeza. E persistiremos até vencer, deu certo, né? Deu. Esse é o nosso lema. Obrigado, minha linda. Obrigado. Valeu, galera.